Olá, muito boa noite para você ligado no Linha de 5. Hoje a gente está com um formato diferente, um Linha de 5 hoje em especial sobre Champions League. O Pedro não está presente apresentando, mas hoje eu, Lucas Leal, vou apresentar o programa para vocês. E o Bruno também não está presente, né? A gente já deixa o nosso abraço para eles. Mas quem está aqui comigo hoje para falar sobre a Champions é o Felipe Hoffmann e o Rafael Fernandes. Eu já queria começar falando do confronto de amanhã, o confronto do menino Ney, o confronto entre PSG e Leipzig, o time alemão. Hoffmann, eu queria que você começasse falando o que você espera do Neymar para esse jogo, o que você espera do Leipzig. Boa noite, Léo. Boa noite, Rafa. Boa noite a você que está nos assistindo. Eu espero um jogo aberto e eu espero também uma classificação do PSG com mais tranquilidade do que foi contra a Atalanta, por exemplo, muito por conta dos jogadores que vão voltar ao time titular. O PSG tem a volta do Di Maria, que não jogou porque estava suspenso, tem a volta do Mbappé com 100% das condições. O Mbappé acabou atuando só 30 minutos de jogo, entrou muito bem no jogo. Parecia que o Sarabia era um jogador amador comparado ao Mbappé quando ele entrou. O Mbappé jogou muito bem, foi muito importante para a classificação do PSG. E eu espero mais uma vez um Neymar protagonista. O Neymar de ir para cima, de chamar a responsabilidade. E eu acho que com a volta do Di Maria, assim como o Mbappé, fechando esse quarteto que fez bastante sucesso nessa temporada de Neymar, Di Maria, Icardi e o Mbappé, o PSG fica muito mais forte. Mas ainda assim tem um desfalque importante. O Keylor Navas acabou se machucando no último jogo e não vai jogar. O titular vai ser o Sérgio Rico. Isso pode ser um fator determinante, porque o time do PSG é muito baseado nas individualidades. Não acaba tendo um time tão coletivo como, por exemplo, o Leipzig, que perdeu o time Werner e ainda assim conseguiu a classificação para cima do Atlético de Madrid, sendo superior no jogo, e com um time muito coletivo. O PSG ele depende muito do destaque individual dos seus jogadores, o brilho dos jogadores individualmente, e tem o Neymar e o Mbappé, que são grandes jogadores e têm a capacidade de decidir jogos por eles mesmos. Mas ainda assim, o Leipzig também tem todas as condições de passar, apesar do PSG ser favorito, por conta de um trabalho muito consistente do Nagelsmann, que é o treinador alemão de apenas 33 anos. Ele é até mais novo que o Messi e o Cristiano Ronaldo. É um caso bem interessante de um treinador novo que assumiu o time e já está conseguindo um sucesso. E parece que vai ser um jogo até aberto, eu diria, por conta do PSG não ser um time de muitas características defensivas, e o Leipzig com esse 3-4-3 é um time de bastante alternativa. E se a gente puder imaginar um pouco, eu imagino que o Neymar, com a ajuda dos seus companheiros, seja mais fácil do gol sair, né? Para não precisar de uma jogada de Choupo-Moting, um gol do Marquinhos indo para a área já no desespero. Então eu espero um Neymar ainda muito protagonista, mas com mais ajuda dos seus coadjuvantes, em especial o Mbappé, que vai jogar provavelmente desde o primeiro tempo, jogar os 90 minutos. Bom, Hoffmann, legal que você trouxe esse detalhe do Mbappé, né? Ele já está voltando de lesão, jogou poucos minutos, e agora eu queria que o Rafa falasse um pouco o que a gente pode esperar mais do Leipzig, né? Você falou bem agora do técnico, falou do time, eles tiveram essa perda importante do Werner. Rafa, fala um pouquinho mais para a gente sobre o Leipzig, o que a gente pode esperar deles para esse jogo? Opa, boa noite, Leal, boa noite, Hoffmann. Um abraço pro Pedro e pro Bruno, que não estão aqui. Cara, eu fiquei surpreso com o Leipzig, cara. Eu não esperava, achava que eles não iam conseguir furar o bloqueio do Atlético, que é muito difícil, poucos times conseguem. É sempre quem passa do Atlético geralmente vai bater campeão, mas eles conseguiram até sem o Werner. O Upamecano lá atrás fez uma partidaça. Tudo bem que os atacantes do Atlético não são das melhores coisas, tirando o João Félix, mas, cara, eu fiquei surpreso. Pode trazer um pouco de problemas para o time do PSG, ainda mais o PSG que tem muita Neymar dependência, o Mbappé dependência, mesmo com ele voltando, mas continua sendo um time que em algumas posições ainda estão devendo, mas falar assim, eu acho que com a volta desses jogadores, mesmo sem o Navas, eu acho que o PSG pode ter uma maior facilidade. Eu acho que outro tópico interessante para a gente pensar que dos 4 times que estão na semifinal da Champions, 3 são comandados por alemães, né? Então, alemães tecnicamente novos, razoavelmente novos, né? O Tuchel também é novo, não sei quantos anos ele deve ter, mas deve ter uns 40. O do Bayern também deve ter uns 40, 50. Então, uma boa geração de técnicos alemães que estão aparecendo. Sim, Rafa. E agora, vamos mudar. Hoffmann quer falar alguma coisa? Quer dar algum detalhe? Não, é só para falar dessa questão que tem uma coisa interessante. O Nagelsmann, ele chegou a ser auxiliar do Tuchel, quando o Tuchel ele treinava algum time, não me lembro agora ao certo, e agora eles vão se reencontrar com adversários. Deixa eu pesquisar aqui para o time. Não, então,
Agora vamos, enquanto vocês vão pesquisando aí, eu já queria ir passando para outro confronto, mas a gente volta, já que a gente está falando dessa geração de técnicos alemães, a gente está falando, só para você que está assistindo a gente está falando do técnico do Bayern, o técnico do PSG e o técnico do Leipzig, né? São esses 3 técnicos alemães que estão nessa fase semifinal da Champions. Essa fase de Champions que pela primeira Foi vez o em muito mais tempo... 0,5. Mais 0,5? Obrigado, Rafa. O que eu estava falando é que em muito tempo a gente não via uma semifinal de Champions sem o time italiano, sem o time inglês e sem o time da Liga Francesa. Não, outro país Inglês, grande. espanhola e italiano. Espanha. Então é isso. Espanha, Itália e Inglaterra. Esses 3 países estão sem representantes depois de muitos anos. A gente está com 2 ligas que são consideradas mais fracas na Europa, né? A Liga Alemã e a Liga Francesa, que vão meio que cruzar os times entre si. E o outro confronto que a gente tem nessa semifinal de Champions é o do Lyon contra o Bayern de Munique. O Bayern de Munique está badalado e agora eu quero começar com o Rafa. Rafa, o que esperar de Bayern de Munique e Lyon? Cara, é um jogo difícil de falar o que se espera, porque qualquer jogo do Bayern você vai falar, o Bayern vai golear, né? Pô, tá vindo de um 8-2 contra o Barcelona em um jogo, vem de 7-1 no agregado contra o Chelsea, então é difícil falar diferente disso. Mas o time do Lyon, mesmo não parecendo um time tão bom, eu não acho que ele seja o melhor time do Lyon. O Lyon teve belos times nos últimos anos. Eu acho que tem bons jogadores novos, tipo Bruno Guimarães, o Aouar no meio, ali na meiuca, o Dembélé, que não foi titular no jogo contra o City, entrou no segundo tempo, mas decidiu o jogo. Então, mas eu ainda não acho que vai ser possível para segurar o Bayern. Eu acho que sobre as ligas, eu acho que a gente tem uma noção muito pensar que só ter um time na França já é considerado ruim, tirando o PSG. Não quer dizer isso. Claro que é um nível bem abaixo, mas a França sai muito jogador lá, muito jogador que a gente vê agora bombando nos times grandes nas outras ligas, saíram na Liga Francesa. Hazard começou no Lille, junto com o próprio Aubameyang, começou lá no Lille campeão francês alguns anos atrás, eles faziam parte daquele time. Então, muitos jogadores de alto nível saíram da Liga Francesa. E a Liga Alemã é uma das ligas melhores taticamente, tanto tecnicamente que tem. Claro que questão financeira bate muito, por isso que a gente vê muitos times ingleses, espanhóis, algumas vezes italianos batendo lá na frente. Mas num jogo só, mata-mata, algumas vezes acontece surpresa, aconteceu o Lyon, aconteceu o Leipzig também. Então, eu acho que é só um fruto de um trabalho que vem sendo feito. Então, não é uma surpresa que eu acho que desde 91 que não tem um time nem espanhol, nem inglês, nem italiano na semifinal. Eu acho que é desde 91, se não estou enganado, se alguém quiser pesquisar. Mas eu acho que só mostra que tem times bons nesses 2 países, principalmente a Alemanha. Então, é para ficar de olho nesses times. Beleza, Rafa. E agora a gente vai ter que falar um pouco mais do Bayern, né? O Bayern é o time, talvez, o time a ser batido nessa Champions. E o Lyon tem sido um grande... um time que derruba os gigantes nesse campeonato, né? Derrubou a Juventus, depois derrubou o Manchester City, que até tem um elenco bem mais caro que o do Lyon, né? Tem um time bem mais reforçado. Eu queria agora que o Rafa falasse um pouco do outro lado, né? O Rafa falou bem do Lyon. Queria que o Rafa falasse agora do Bayern de Munique, ele que está usando a camisa do Bayern. Diz aí pra gente, Rafa. Então, o Lyon ele conseguiu 2 zebraças para cima da Juventus e para cima do próprio Manchester City, e ele tem muitos méritos nisso. Ainda mais um time que começou a temporada muito instável, teve a demissão do Silvinho, que era o auxiliar do Tite. O time estava numa crise profunda no campeonato francês, acabou em 6º lugar nessa temporada, então não está garantido uma competição europeia na temporada seguinte, então ainda tem um peso ainda maior essa decisão, porque é a única chance de jogar uma competição europeia no ano que vem, que o campeão da Champions League recebe uma vaga automaticamente para a temporada seguinte. E eu acho que falar do Lyon acaba sendo fugir um pouco da narrativa do jogo, porque para mim o grande time, indiscutivelmente, dessa Champions League é o Bayern de Munique. Eu tô aqui com os jogos, os números desse Bayern avassalador. Na primeira fase, o Bayern fez 3-0 no Estrela Vermelha, ganhou de 7-2 do Tottenham em Londres, venceu o Olympiacos por 3-2 e 2-0, venceu o Estrela Vermelha por 6-0, venceu de novo o Tottenham por 3-1, nas oitavas atropelou o Chelsea, 7-1 no agregado, e teve esse massacre contra o Barcelona. E não é só um time que se destacou somente na Liga dos Campeões, ele foi muito bem também no Campeonato Alemão. Ele ainda não perdeu em 2020. São meses e meses
invencibilidade e são, acho que 25 vitórias consecutivas e apenas um empate. Ou seja, é uma sequência muito consistente e também tem que ser destacado muito o trabalho do Hansi Flick, que é o treinador que era auxiliar, entrou no lugar do Niko Kovac, que foi demitido durante a temporada, quando o Bayern de Munique estava perigando até no campeonato alemão, estava longe da zona de classificação para a Champions League, estava se afastando da briga pelo título. O Hansi Flick assumiu, o time se encaixou, empolgou, embalou e continua, na minha visão, sendo o favorito ao título até independente de quem sair do outro lado, seja PSG, seja o Leipzig. O Bayern é um time com um elenco forte, com muitas opções, e é um time que tá voando. É um time que tem muitas opções de ataque, um artilheiro nato, que é o Lewandowski, que acabou fazendo apenas um gol no último jogo. Tem o Philippe Coutinho no banco, que não faz uma grande temporada, mas é um jogador que tem muita qualidade. Tem o Coman também, que é um jogador de seleção francesa, multicampeão por onde passou. É um time muito consistente e tem um meio-campo muito interessante também, com o Kimmich, que às vezes joga de lateral também, com o Goretzka, com esses jogadores que podem ser nomes não tão badalados assim, mas que estão jogando muita bola. E eu gosto de destacar também o Thomas Müller, que muita gente botava como descartado, não via tendo os números que ele já teve temporadas passadas. O Hansi Flick acabou resgatando o futebol do Müller. O Müller foi o maior artilheiro maior assistente do campeonato alemão. E ele está jogando muita bola, ele faz uma jogada excelente com o Lewandowski para fazer o gol contra o próprio Barcelona. Ele está jogando muito bem e é difícil pensar num jogador que não esteja jogando muito bem nesse Bayern. A única questão que eu tenho para o Bayern é que o Bayern ele tem um estilo de atacar, não importa muito quem seja o adversário, e às vezes sobram espaços. E nessa questão de ser muito ofensivo, o Lyon pode achar um gol no contra-ataque, como ele próprio achou contra o Manchester City 2 vezes, e se você sair atrás, num jogo único, as circunstâncias ficam mais pesadas. O imponderável tem um peso muito maior. Então pode ser que a zebra esteja aí, né? Porque muita gente apontava a semifinal já entre o Manchester City, do poderoso Guardiola, do dinheiro árabe, e acabou parando num Lyon azarão, sem grandes nomes em comparação ao Manchester City, mas com um trabalho coletivo muito bom. A grande qualidade do Lyon é esse trabalho coletivo. Até porque, na classificação contra o Manchester City, quem sai é o próprio Depay, que é o craque do time, o principal jogador, e que entra no lugar dele é o Dembélé, que vai lá e decide a classificação. Beleza, o Rafa tá querendo falar embaixo? Fala aí, Rafa. Eu acho que, infelizmente, esse timaço do Bayern acaba meio que sendo ofuscado por todo esse, pelo menos aqui no Brasil, todo esse frenesi que a gente tem em cima do Neymar, né? Porque tá todo mundo querendo que o PSG ganhe, pro Neymar seja coroado. Eu acho que acaba que sendo um time que tem esses números, começou mal na temporada, mas conseguiu reverter isso para chegar 25, 26 invencibilidade, com 25 vitórias, um empate. O Lewandowski, por mais que tenha gente que diz que se o Neymar é melhor do mundo, só vê o número do Lewandowski. O Lewandowski não é só um artilheiro. Ele é um cara que também dá assistência para os amigos, para os companheiros dele. Tanto que ele só fez um dos 8 gols do time do Bayern contra o Barcelona. Então, infelizmente, esse time está sendo um pouco ofuscado. Agora, claro, que depois de um 8-2, voltou o holofote para eles, mas ainda está muito nesse tema de Neymar e PSG. Tomara que, com a semifinal e com a final, o trabalho desse grande Bayern seja premiado, né? E a gente possa falar desse time por muitos anos a vir. Só falando você falou dessa questão de falar por muitos anos a vir, esse Bayern, se tivéssemos em condições normais, ele estaria muito perto de fazer história, né? Porque o maior ataque da Liga dos Campeões é o Barcelona da temporada 99-2000, que marcou 45 gols. Só que foram em 16 jogos. Esse Bayern tem 39 gols e tem apenas 13 jogos. Então, essa diferença poderia ser muito, muito menor se o Bayern conseguisse os jogos de volta, jogando com o apoio dessa torcida também. Então, poderia fazer história. E também tem outra pessoa que pode fazer história, que é o Lewandowski. Ele pode buscar o recorde do Cristiano Ronaldo. Foram 17 gols na temporada 2013 e 2014, também vencida pelo Real Madrid. O Lewandowski esse ano tem 13, mas faltam apenas 2 jogos, se ele chegar à final. Então, também fica esse gostinho do que poderia ter sido sob condições normais, né? Isso. E agora eu queria ver de vocês, saber o palpite das 2 partidas que a gente já falou sobre. Eu queria começar com o Hoffman dessa vez. Hoffman, o que você espera do placar entre PSG e Leipzig?
Eu acho que o PSG e Leipzig, o Neymar e o Mbappé vão chamar a responsabilidade e eu acho que vai ser um 3-1, porque a defesa do PSG não me transmite tanta confiança assim. Eu acho que o Neymar e o Mbappé vão acabar garantindo lá na frente, só que atrás eu não levo tanta confiança assim nessa defesa do PSG, principalmente os laterais. E um goleiro No outro reserva jogo, também, né? Goleiro goleiro reserva reserva rico, também. né? Vai agarrar. O Sérgio Rico não transmite a mesma confiança do Keylor Navas, que é um goleiro muito subestimado, fez parte do Real Madrid muito vencedor, mas parece que não tem o reconhecimento que ele merece. Já o outro jogo da chave, que é o Bayern e o Lyon, eu acho que não vai ser outro atropelo, por conta do coletivo do Lyon ser forte, porque o Barcelona, eu não lembro quem foi que falou, mas falou, acho que definiu muito bem. O Barcelona é um bando, é um catadão que depende da genialidade do Messi, e o Lyon é um time coletivo. Essa grande diferença aí é muito visível. Então eu acho que vai ser, o Bayern ainda passa com tranquilidade, eu imagino que um 3-1 também, porque o ataque é muito forte, mas eu acho que o Lyon vai acabar se lançando muito e o Bayern acaba dando espaços. Contra o próprio Barcelona chegou a dar espaços, principalmente no início do primeiro tempo. Então acho que vai ser 2-3-1 e a final PSG e Bayern. Beleza, Hoffman. Eu nem falei para você falar os dois jogos, mas você falou os dois, então vou querer a mesma coisa do Rafa. Rafa, o que você espera dos dois jogos dessas semifinais? Eu vou começar com o primeiro jogo, né, que é PSG e Leipzig. O Hoffman, infelizmente, roubou o meu palpite, que ia ser 3-1. Então eu vou mais apertado, vou 3-2. Por mais que eu acho que a defesa do Leipzig está muito bem, eu acho que o Upamecano é um achado muito bom, eu acho que não vai demorar até ele um time maior. Ou então, acho que 3-2, um do Neymar, um do Mbappé e o Di Maria. E, cara, o Bayern e o Lyon, por mais que eu não acho que vai ser um atropelo, eu acho que vai ser o protocolar 3-0. Eu acho que não vai ser um atropelo que nem o Barcelona. O Barcelona pode ser um time de pelado. Sabe aquele time de pelado que você começa a levar gol, aí você fala, dane-se, estamos levando gol, os caras estavam parados, não queriam saber, também estavam meio atordoados com tanto gol. Mas vai ser 3-0 aí na Bayern. Eu acho que o Lewandowski faz 2 e eu coloco 1 pro Miller mesmo. Beleza, Rafa. Agora eu vou dar os meus palpites aqui. Eu acho que já vai ser acho que vai ser um pouco menos de gol, até porque esse formato de Copa do Mundo em Champions League tem reduzido os gols. Eu, pelo menos, achei que isso aconteceu. Claro que esse 8-2 veio para quebrar o que eu tô falando, né? Mas eu sinto que os times estão mais apertados, estão mais tensos com essa situação de um jogo só, de campo neutro. Então eu acho que o jogo do PSG com o Leipzig, eu coloco, acho que só 2-1 para o PSG. Eu acho que pode ser com emoção de novo, pode ser decidido no final. Ou pode ser aquele 2-1 que você abre aquele 2-0, aí descansa e toma um golzinho. E agora falando do outro jogo, o meu palpite, eu já acho que o Bayern aí passa mais tranquilo, mas passa com 2-0, porque o Lyon é um time que a gente viu que sabe se defender bem, sabe lidar um pouco com a pressão do adversário, né? Conseguiu segurar muito bem o City. Então eu acho que pode ser um 2-0 para o Bayern, mas o Lyon tendo chances, o Lyon batendo de igual para igual em alguns momentos. E vocês querem falar mais alguma coisa? Ou eu já estou quase encerrando o programa. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Beleza, então, meus caros. Esse foi o Linha de 5 de hoje, edição especial da Champions League. O programa vai ficando por aqui. Se você assistiu até agora, deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente volta ainda nessa semana para falar de Brasileirão e outros assuntos. Beleza?